aos exercícios sobre vetores, tá? Lembrando que essa parte aqui de vetores que a gente está vendo é uma introdução assim bem funcional do que eu preciso de vetores para que nós possamos começar com leis de Newton, tá? Eu acredito que o professor aí de álgebra linear ou alguma disciplina onde seja dado álgebra linear, ele vai aprofundar bem mais esse conceito de vetores, né? Então, o primeiro exercício, a ideia era fazer uma representação gráfica de cada um destes vetores. Então, tinha aqui os 5i, 5j, menos 10i, são 7 vetores, né, que a gente precisa fazer a representação gráfica deles. Eu acho que o mais fácil, nesse caso, é fazer a representação de todos eles em um mesmo eixo. Vou usar um eixo mais fino para não confundir com os vetores, tá? Então aqui vou traçar aqui bem alongado o eixo X, aqui também mais alongado possível o eixo Y, né? E vou desenhar todos os vetores em cima desse único eixo para a gente comparar aí todos eles. Então, segmento de reta, segmento orientado, aqui eixo horizontal, X, aqui eixo vertical, Y, e vamos à representação dos vetores. Primeiro vetor, 5i, 5j. Tá? O que significa esse i? Significa eixo X mais 5, então, lado positivo. E o j, eixo Y, mais 5, então, lado positivo. Então, a gente tem um vetor 5, ficou muito grosso aqui, deixa eu afinar um pouquinho mais. A gente tem aqui o vetor 5 e 5j, tá? Mais 5 da junção, né, desses dois pontos, então está aqui o vetor F1, representado graficamente, 5 newtons I mais 5 newtons J. Tá? Vetor F1, representação gráfica dele. Já o vetor F2, ele tem menos 10i e menos 20j. Então, ele aponta para esse lado. Menos 10 e aponta para baixo, já que é menos menos, né? 1, 2, 3. Está meio no olhômetro aqui. Menos 20. Da junção desses dois pontos, onde eles se encontram, a gente tem o vetor F2 menos 10. Deixa eu colocar mais para o lado, que aqui vai ficar ruim de visualizar. Tá, então está aqui o vetor F2 em azul. Menos 10 newtons e menos 20 newtons J. Tá tudo bem até agora? Alguém com dúvida? Tudo bem, professor. Tudo jóia. O vetor F3, ele é menos 10 no eixo X também, mas ele é mais 10 no eixo Y. Então, 10 aqui, a junção dos dois está aqui em cima. Então, o vetor F3 é o vetor menos 10 newtons e mais 10 newtons J. Tá? É a outra representação aqui.
O vetor F5, não, esse é o F3, menos 10, mais 10, ok? O F4 é mais 10, então 5, 10, mais 10, com menos 20. O menos 20 já está aqui. Então, onde esses dois caras se encontram, aqui embaixo, está aqui o vetor F4 mais 10 newtons no eixo X com menos 20 newtons no eixo Y. Tá? Os vetores F5, 6 e 7, eles só têm uma componente, ele só tem componente em um dos eixos. Então, por exemplo, o F5, ele é menos 40i, né? Então, ele é um vetor que vai estar por aqui, tá? Menos 40, e ele pode ser representado assim, paralelo ao eixo X, né? Aqui uma emenda que eu não consegui fazer. Então, esse aqui é o vetor F5 menos 40i. O F6, ao contrário, ele é positivo, mas ele aponta só no eixo vertical. Então, ele vai até o 20J, é um vetor assim. Tá? Então, esse aqui é o F6, 20 newtons, eixo vertical. E por último, o F7, menos 40, apontando para baixo. Então, ele vai estar por aqui, no menos 40, apontando assim, reto para baixo. Esse é o F7, menos 40 newtons J. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Tudo fácil? Pô, eu perdi o prazo desse cara aí. Tá, eu posso reabrir aqui, não tem problema. Entra com Pra a ser bem prazo. honesto, eu tentei montar esse gráfico no Excel, mas deu bem ruim, cara. Ah, não, no Deve ser algum Excel. outro programa. Isso aqui pro Excel, o Excel para isso aqui não serve. Eu fiz uma solução do número 2 no Excel, mas para fazer no Excel você teria que fazer um a um, né? Depois a gente pode dar uma olhada. Aplicativo para representação gráfica de vetores. Deve É, ter. eu até achei alguns aplicativos aqui, mas eu achei bem complexo dentro do que precisava. Daí eu falei, vou tentar no Excel. Mas o Excel é o que o senhor falou, vou ter que ficar fazendo separado, eu não consigo colocar tudo num gráfico só. É, isso mesmo. É o que vai acontecer. Eu não sei se vale a pena nesse caso, porque dali eu estava pedindo só um... Não, mosquei, eu poderia ter feito na mão, mas é que depois que É, você cria a fórmula e metodologia no Excel, é fácil você trabalhar, né? sim, sim. Já estou salvando aqui, depois eu mando para vocês, tá? O exercício número 2, ele trabalhava com estes mesmos vetores, só que a ideia era fazer aí os cálculos de soma, subtração de vetores, etc, etc, tá? Uma das maneiras de fazer isso seria no Excel, tá? Eu vou mostrar uma solução via Excel para vocês. Deixa eu abrir aqui. O que eu fiz aqui, eu vou compartilhar com vocês essa planilha, foi o seguinte. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui os vetores
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, tá? Componente I, componente J de todos eles, né? Aqui não tem nada além de escrever isso daqui, tá? Deixa eu jogar aqui para o Excel. Eu posso jogar a figura deles também, dá. Não foi porque... Bom, vamos lá. Tá aqui só os vetores, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, o que a gente tem aqui na tela são os mesmos vetores que estão lá no exercício, eles estão aqui. Então vou colocar aqui lado a lado só para a gente olhar. Ó. 5, 5, menos 10, menos 20, menos 10, mais 10, 10 menos 20, menos 40, 0, 0, 20 e 0 menos 40, tá? Então são os mesmos vetores, tá? E aí, o que são esses caras aqui, né? A, B e C são os valores que eu vou multiplicar os vetores para fazer o cálculo. Então, por exemplo, o primeiro exercício, a letra A, né, do segundo exercício, desculpa, era F1 mais F2, só a soma dos dois, tá? Então, letra A, F1 vai ser multiplicado por 1, F2 vai ser multiplicado por 1, então eles ficam aqui, né, os vetores que eu chamei de V1, V2 e V3 ficam iguais, não tem o terceiro, e aí eu faço a soma, x com x, y com y, então cheguei no vetor menos 5, menos 15, como vetor soma de F1 mais F2, tá? O segundo, a letra B, aí já tinha um fator multiplicativo, era o F1 menos duas vezes o F2, tá? O que eu fiz aqui na letra B? O F1 vai ser multiplicado por 1 e o F2 por menos 2. Então, a operação vai ser feita com os vetores 5, 5, 20 menos 40. Quem é esse 20 menos 40? É o F2, que está ele aqui em cima, ó, multiplicado por menos 2, tá? Então, menos 2 vezes menos 10 dá 20, menos 2 vezes menos 20 dá mais 40. E aí, o que eu fiz aqui? Somei os vetores, tá? Então, deu o vetor 25, 45, tá? Letra C, F4 menos F6. O que eu fiz? Multipliquei o F4 por 1, o F6 por menos 1, então ficou 10 menos 20, esse é o F4, o F6 ficou 0 menos 20, tá? E a soma 10 menos 40. Letra D, F1 mais F2 mais F5. Então, agora, são três vetores, né? Então, todos eles vão ser multiplicados por 1, F1, F2, F5, somei tudo, menos 45, menos 15. Tá? A letra E, F1, então, 1, F2, perdão, letra E, F1, menos F3, então menos 1 aqui, e mais F5 aqui. Né? Quando isso foi aplicado sobre esses vetores 1, 3 e 5, a gente chega no resultado aqui 5, 5, 10 menos 10, menos 40, 0, e aí somando deu menos 25, menos 5. Letra F, F2 menos F5 mais F7. Então, de novo, os termos, né, os multiplicadores fica 1 menos 1 e 1. 1 menos 1, 1. Então, os vetores que vão ser somados, menos 10 menos 20, 40, 0, 0 menos 40. Somando os três, deu aí o 30 menos 60. Então, esse seria um algoritmo simples, feito no Excel, para fazer o cálculo da soma desses vetores, tá?
Fazendo o cálculo independente, né? Fazendo o cálculo à mão, né? Não independente, mas à mão, como é que ficaria o resultado? O resultado é o mesmo, né? Não pode mudar, já que os vetores não mudam. Ele ficou assim, ó. Tá. F1 mais F2. Ó. O F1 é o 5, 5. Então está aqui 5, 5. E o F2 é menos 10, menos 20. Menos 10, menos 20. Somando x com x, y com y, isso aqui deu menos 5i, menos 15j. Tá? A letra B é o F1 menos 2 vezes F2. Então, o F1 é 5i, 5j. Menos 2 vezes F2, então menos 2 vezes menos 10 e menos 2 vezes menos 20. Somando, deu menos 15i, menos 35j. Tá? F4 menos F6, F4 é 10 menos 20, e o F6 é 0,20. Então ficou menos 40 no eixo x, no eixo y, desculpa, e 10 no eixo x. Tá? Aqui o D, E e F, soma de 3. Então, F1, F2, F5. O F1 é o 5, 5. Então, ele aqui em cima, né? O F2 é o menos 10, menos 20. Então, tá ele aqui, menos 10, menos 20. E o F5, ele é o menos 40, 0. Somando tudo, menos 45i, menos 15j. Letra E, F1 menos F3 mais F5. Então, o F1 é 5, 5. O F3 é menos 10, 10. E o F5 é menos 40, 0. Somando, menos 25, menos i. Letra F, F2 menos F5 mais F7, F2 menos 10 menos 20, o F5 menos 40, 0, e o F7, 0 menos 40, a soma deu menos 30i, menos 60j. Então, aí duas soluções diferentes para o mesmo exercício, né? E vocês podem, na verdade, poderia ter feito de qualquer um dos dois jeitos, né? Quem quis fazer também à mão e depois ir entregando, tudo bem. Eu vou só permitir aqui o envio de quem perdeu a data. Deixa eu fazer essa alteração. Vou deixar, pode ser até hoje ou vocês precisam de um pouco mais de tempo para fazer a entrega? Quem comentou aí que perdeu o prazo? Não, pode deixar até hoje. É hoje mesmo, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu já altero o prazo de envio. Pessoal, alguma dúvida desse exercício de vetores? Legal, está alterado já, tá? Eu vou só distribuir para vocês agora os arquivos dos exercícios, inclusive a planilha também, tá? Eu acho muito bom vocês irem criando o hábito aí de fazer também pelo Excel esse exercício, já que o Excel é uma das ferramentas consideradas hoje como base da base, né? Ah, e também eu estou colocando para vocês o PDF com os enunciados, já que eu sei que depois que vocês entregam a atividade, vocês acabam perdendo acesso ao PDF, né? Ao enunciado. Legal. Se ninguém tem dúvida, podemos prosseguir. Professor, a letra B aí tá certo? Não. Letra B, F1 menos F2. O F1 é 5, 5.
O F2 é menos 10 menos 20, multiplicado por menos 2. Então vai ficar 5 com mais 20. Tá errado. Aqui é mais, né? É isso, ó. 5 menos com menos dá mais. Isso, porque a hora que multiplica o 2 por 10, aí multiplica o sinal também. Aí vai somar o 5 e o 20, certo? Vai somar o 5 e 20, vai dar 25 aqui. Bem observado. Deixa eu fazer a correção disso aqui. Desenhar em cima dele, deixa eu ver se eu consigo. Espero que sim. Nossa, ele não me deixa fazer isso? Não. O que eu vou fazer aqui, então? Vou ter que riscar. Tem jeito. Vou colocar aqui mais 25 newtons. No Excel tá certo, né? Deixa eu ver. Acabei não comparando. Letra B. No Excel acho que tá certo, sim, professor. No Excel tá certo. 25. Letra C. 10 menos 40, ok. Letra D, menos 45 menos 15. Letra E, menos 25 menos 5. E o F, 30 menos 60. Os outros estão todos ok. Fechar essa figura aqui e substituí-la. Só um minutinho. Obrigado aí pela observação. A gente estudou vetores, né? Então, como eu tinha dito a vocês, o estudo dos vetores nesse ponto, ele foi, na verdade, um intervalo, né? Em cima desse ponto dessa questão. Por que ele não está me dando essa opção? Deixa eu parar o compartilhamento e ver o que está acontecendo. Ok. Legal. Olha só. Agora a gente tem aqui uma questão que é começar a estudar por que um movimento ocorre ou por que um movimento não ocorre, que são as leis de Newton. E aí, como as leis de Newton, elas tratam da questão da soma das forças que atuam sobre um corpo, e como nós já vimos, forças são grandezas vetoriais, a gente precisa dos vetores e conhecer pelo menos essa parte mais simples da álgebra, né, de somar, subtrair vetores para conseguir entender como é que funciona essa dinâmica aí das leis de Newton. Tá? Leis de Newton, uma das partes mais importantes da física, né? O Isaac Newton, ele foi o cara que seguiu, né, deu prosseguimento aí às ideias do Galileu, né, e de outros anteriores, né, mas essencialmente deu prosseguimento às ideias do Galileu. E ele conseguiu mostrar que um conjunto simples de leis da natureza é o que está por trás do comportamento da mecânica, e aí, assim na Terra como nos céus, né? Porque ele conseguiu trabalhar a questão dessas leis descrevendo o movimento de corpos na Terra, né? De corpos que fazem parte do nosso dia a dia, mas também o movimento dos corpos celestes, né, dos planetas. Então foi um trabalho revolucionário para a época, sobretudo essa questão de
entender que as mesmas leis que regem o movimento na Terra regem os movimentos no espaço. Provavelmente, muito por conta do fato do Isaac Newton ser católico, né, um católico fervoroso, né, ele conseguiu não ter problemas com a igreja ao fazer isso. Tá? Esse é um detalhe que não dá para passar desapercebido na vida do Newton. Se ele, ao dizer, né, que o movimento dos corpos no espaço segue as mesmas regras da Terra, né, como havia toda a ideia naquela época de que o céu é a casa de Deus e dos anjos, dizer que as mesmas leis seriam aplicadas para lá e para cá poderia soar como uma heresia. Porém, o Newton era uma pessoa importante dentro da estrutura da universidade da época, né? Chefe de catedrático em Cambridge, e muito próximo da Igreja Católica por ser um católico fervoroso. Isso ajudou bastante aí a que ele não sofresse sanções por esse trabalho. As duas primeiras leis, primeira e segunda, elas são, na realidade, uma continuação do trabalho do Galileu Galilei. Alguns físicos, inclusive, chamam a primeira e a segunda de lei de Newton-Galileu. A terceira lei, não, ela não tem nenhuma formulação próxima a ela dentro do trabalho do Galileu Galilei. Então, ela é realmente considerada uma terceira lei exclusivamente de Newton, né? A primeira lei, chamada lei de inércia, ela estabelece o seguinte: primeiro, ela cria uma definição, né? Ela define que equilíbrio é uma coisa que tem uma definição que é estar em equilíbrio estático, ou seja, parado, ou em equilíbrio dinâmico, né? Ele estabelece então os dois tipos de equilíbrio, sendo que equilíbrio estático é o objeto parado, equilíbrio dinâmico, o objeto se deslocando em linha reta com velocidade constante. E ele diz que na natureza este equilíbrio ocorre, o estático ou o dinâmico, se a soma das forças que atuam sobre um corpo for nula. Ou seja, se eu tivesse ali aquelas 7 forças que a gente acabou de desenhar, né? E a soma de todas elas fosse zero, né, e elas estivessem sendo exercidas sobre um mesmo corpo, esse corpo estaria ou parado ou se deslocando em linha reta com velocidade constante. Na segunda lei, ele diz que quando isso não ocorre, né, quando a força resultante não é nula, o corpo tem um movimento com aceleração, tá? Ou seja, um movimento com mudança de velocidade. E que essa mudança de velocidade, a aceleração, ela é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Então, quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Quanto maior a massa do objeto, menor a aceleração. Por isso que se você aplica a mesma força sobre um automóvel e sobre um caminhão, eles vão ter acelerações diferentes, já que as massas são diferentes. A mesma força aplicada sobre um carro vai dar a esse movimento uma aceleração maior do que se a mesma força for aplicada sobre um caminhão, tá? Terceira lei, lei de ação e reação. O que ela estabelece? Ela estabelece o seguinte: toda vez que eu tenho uma interação, é uma força de um corpo sobre outro. Por exemplo, se eu tenho aqui um móvel que eu quero deslocar, eu venho aqui e empurro esse móvel. Essa é a força
que eu exerço sobre o móvel. F do corpo, pessoa que empurra o móvel. O móvel, por sua vez, vai reagir e empurrar a pessoa para trás. Força que B vai exercer sobre A. E elas são tais que elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, por exemplo, quando a gente caminha ou corre, o que a gente faz? A gente exerce uma força sobre o piso reage e exerce uma força sobre a gente vai se deslocando, né? Por conta da força que o piso exerceu sobre nós como reação que nós exercemos sobre o piso, tá? Tudo bem até aí? Quando eu não consigo colocar o objeto em movimento, é porque tem alguma força atuando sobre ele. No caso, eu empurro o objeto, mas o atrito anula a força que eu fiz sobre o objeto. Nesse caso aqui, mais fácil de visualizar, a gente tem um objeto pendurado por um cabo. Tá? O que acontece aqui? Esse objeto é puxado para baixo pela terra, peso do objeto, mas ele é puxado para cima pelo cabo, tensão. Tensão e peso se anulam e o objeto permanece parado, permanece em equilíbrio estático. Se por algum motivo o cabo não suportar essa tensão ou se a conexão entre o cabo e o teto não suportar essa tensão, ele vai partir e o que vai acontecer? O objeto vai entrar em movimento, vai cair em direção ao solo. Tá? É muito comum numa estrutura como essa que ao invés de usar um único cabo, sejam utilizados dois cabos. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura em que o objeto está pendurado, dois cabos, formando ângulos iguais com o teto. Eu posso ter também a situação em que os ângulos não sejam iguais, que é o caso mais geral. O que acontece aqui nessa situação em que os ângulos são iguais? Estas tensões aqui, T1 e T2, elas formam um par de vetoriais que tem componente horizontal, né? T1 puxa o objeto para a esquerda e para cima. T2 puxa o objeto para a direita e para cima. Ou seja, existe a componente T1x e a componente T1y e a componente T2x e T2y. E o peso? Para que isso aqui permaneça em equilíbrio, eu tenho a seguinte condição. T1x anula T2x, né? O que esse aqui puxa para a esquerda, esse aqui puxa para a direita. E no eixo vertical, T1y e T2y somados anulam a força peso. E aí eu tenho o objeto estático. Tudo bem até aí? Ok? Observando o seguinte agora. O ângulo θ aqui de cima é o mesmo ângulo θ que o objeto forma com o eixo x. Né? Se esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, são aqueles alternos internos, alternos externos. Né? Então eu tenho θ e θ aqui. Logo, quem é o T1x? É um T1 vezes o cosseno de θ. Quem é o T1y? T1 seno de θ. E do outro lado a mesma coisa, já que os ângulos são iguais. Tá? Então, para garantir que tem equilíbrio, eu preciso impor que T1x seja igual a T2x. Como os ângulos são iguais, isso me leva ao resultado de que T1 e T2 são iguais. Vamos agora usar a soma das forças no eixo vertical. T1 seno de θ
T1y somado com T2y tem que anular o peso. Como esses ângulos são iguais, o que a gente vai ter? Que T1 seno θ mais T1 seno θ, ou seja, T seno de θ mais T seno de θ é igual ao peso. Somando as duas coisas, deu que 2 vezes T seno de θ é igual ao peso. Logo, quem é a tensão? Está ela aqui. Peso dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ. Tá ok? Então, quando a gente tem dois cabos formando ângulos iguais, cada um deles fica com uma tensão que é metade do peso vezes o seno do ângulo de abertura, né? Isso significa que quanto mais próximo da vertical, quanto mais próximo de 90 graus aqui, mais próximo de ter a tensão igual a metade do peso. Quanto mais baixo for esse ângulo, o que vai acontecer com a tensão? Ela vai ficar maior ou menor, a tensão total? Pensem que você está pendurado ali fazendo barra, ou tentando se manter pendurado aqui numa barra. Você vai fazer mais força quanto mais abertos tiverem os braços, ou ao contrário? O que vocês acham? Mais aberto. Mais aberto, né? Então, quanto menor for o ângulo, maior vai ser a força realizada em cada um desses dois lados, tá? Quando eu tenho os dois aqui paralelo, aí eu tenho cada um deles suportando metade da carga. O que acontece quando os ângulos são diferentes? Essa estrutura aqui permanece a mesma, né? Componente X tem que anular a componente X, componente Y com componente Y anula o peso. Beleza? Mas tem um porém agora. As tensões não são mais iguais porque os ângulos são diferentes. Então eu vou ter um pouquinho mais de trabalho do que eu tive aqui para conseguir chegar nesse resultado. Então, vamos analisar aqui, ó. Se eu tenho 45 graus desse lado e 30 graus deste lado, então eu tenho que o T1x é o T1 cosseno de 45 e o T1y, T1 seno de 45. Do outro lado, a gente vai ter cosseno de 30 e seno de 30. Significa que T1x é T1 raiz de 2 sobre 2, assim como T1y. Mas do lado 2, do lado direito, o T2x vai ser T2, né, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e o F2y, T2 vezes 1 meio. Né? Então, a gente não tem mais aquela igualdade indicando que os cabos T1 e T2 suportam tensões iguais. A gente vai ter um dos dois suportando uma tensão maior. Tá? O que eu fiz aqui? Impondo no eixo x que T1x tem que ser igual a T2x, né? T1x, T1 raiz de 2 sobre 2. T2x, T2 raiz de 3 sobre 2. O que eu fiz foi deixar o T1 em função dos demais. Então, simplifiquei 2 com 2, ficou T1 é igual a T2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Peguei a segunda equação, aquela que me diz que T1y somado a T2y tem que ser igual ao peso. E aí eu fiz o seguinte, ó. Onde tinha T1 aqui, eu substituí por T2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Tá?
Esse cara daqui, então, nada mais é que o T1y. Vezes o raiz de 2 sobre 2, que já estava na equação, mais o T2 sobre 2, que também já estava na equação, igual ao peso. Vou colocar o T2 em evidência, porque ele existe aqui e aqui. E aí, quem que sobra? Raiz de 3 sobre 2, já que aqui a gente tem raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio. E aí eu chego a um resultado que o T2 é igual ao peso dividido por esse monstrinho aqui, né? Esse é o valor de T2. Com T2 assim, em função do peso, eu posso calcular o valor de T1, já que eu tenho, ó, esse resultado. Então, aqui, isso com isso, me dão os valores de T1 e T2 a partir do valor do peso. Tá? Então, eu peguei um objeto de 5 kg, peso 50 newtons, e fiz as contas. O que aconteceu aqui? T2, o lado direito, tem que suportar 36,6 newtons, e o T1, 44,8 newtons, ou seja, do lado esquerdo, quase 45, do lado direito, quase 37. Tá? Então, esse lado aqui, 45 graus, 36,6. O lado esquerdo, T1, 44,8, quase 45. Tá? Esse daqui suporta mais carga na vertical do que esse daqui e ainda tem que dar conta de anular a força horizontal que esse lado aqui exerce. Tá? Então, são tensões diferentes de um lado do outro. Isso mostra aí, chama a atenção de vocês, que no caso geral, né, que é a maior parte das estruturas, a gente não tem ângulos iguais, as tensões não são iguais, né? Por isso que em algumas manutenções você faz a inversão de lado periodicamente, para quê? Para que um lado não sofra um desgaste maior que o outro. Né? Numa estrutura como essa aqui, se você deixar direto essa haste e essa, se elas forem intercambiáveis, né, é interessante fazer uma permuta entre elas periódica para que essa daqui não sofra um desgaste maior do que essa. Pelo menos no longo prazo você consegue ir equilibrando isso. Tá? Por outro lado, se você pega uma estrutura que tem ângulos diferentes e materiais diferentes, não dá para substituir esse e esse. Né? Trocar, esse daqui... Tudo bem, nesse caso aqui, se esse daqui partiu, você pode até substituir pelo cabo que vai do lado esquerdo. O contrário, não, porque ele pode não suportar a carga, já que ângulos diferentes envolvem aí cargas diferentes, tá ok? Dúvidas sobre isso, pessoal? Deem uma olhada nesse material, eu vou colocar ele, subir esse material para vocês, tá? Para que vocês possam revê-lo também. E vamos fazer, então, algumas atividades aí envolvendo essa parte que é a chamada de estática newtoniana, tá? Isso que é o início da estática, são exercícios de situações em que os objetos estão parados, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade em falar. Seguinte, então, a gente tem um bloco pendurado aqui por... Professor, você não está compartilhando a tela, não? Não, não estou ainda. Estou tentando jogar a figura para cá. Agora que eu consegui. Legal. A gente tem, então, um bloco com 120 kg
e ele está suspenso por 2 cabos, né? Então, eu acho bem interessante, nesses casos, a gente começar sempre desenhando as forças, né? A gente tem atuando aqui a força peso, que puxa o objeto para baixo, e ele vai ser sustentado por 2 cabos, T1 e o T2, aqui do lado, tá? Estes cabos formam ângulos, respectivamente, de 30 e 60 graus com o eixo X, né? Então 30 graus em cima, 30 graus aqui e 60 graus aqui desse lado. Como antes, a gente vai observar que a gente tem T1x e T2y. Então T1x tem que ser anulado por T2x, horizontal com horizontal, e as duas componentes verticais, T1y e T2y, somadas tem que anular o peso. Então, nós temos aqui que T1x tem que ser igual ao T2x e o T1y somado ao T2y igual ao peso. Tá? Isso é igualzinho dos anteriores. A diferença é agora a questão de quem é o T1x e de quem é o T2x, né? Então, T1x, T1 cosseno de 60 graus, já que é a componente que está ao lado adjacente do ângulo. Do outro lado, T2x é o T2 cosseno de 30 graus. 60 graus, 30 graus, então T1y é o T1 seno de 60 graus, que somado ao T2 seno de 30 graus, tem que anular a força-peso. Daqui, a gente pode substituir o cosseno e o seno pelos valores, ou a gente pode até ficar trabalhando com eles assim direto, tanto faz, tá? Eu vou fazer essa segunda opção. Então, aqui de cima, ó, eu tenho o seguinte, T1 é igual a cosseno de 30 graus, dividido por cosseno de 60 graus, vezes T2. Vou pegar este resultado e vou substituir na equação de baixo para que eu consiga ter somente o T2 como incógnita, né? Eu estou eliminando uma incógnita entre as duas equações quando eu faço isso. Então, no lugar de T1 fica o cosseno de 30 graus dividido pelo cosseno de 60 graus vezes o T2, vezes o seno de 60 graus, mais T2 seno de 30 graus, tudo isso igual ao peso. Reparem que agora nessa equação aqui, o único fator desconhecido é o T2, é o T2, desculpa, tá? Então, vou colocar o T2 em evidência. Aqui, deixa eu reduzir o tamanho que vai ficar mais fácil. Então, a gente vai ter aqui que o T2 colocado em evidência, ele multiplica seno de 60 graus vezes o cosseno de 30 graus, dividido pelo cosseno de 60 graus, poderia até usar aqui tangente de 60, né? Mais seno de 30 graus. Tudo isso é igual ao peso do objeto. Então, agora, eu poderia aqui fazer as contas, né? Substituir os valores numéricos e fazer a inversão. Lembrando que o peso, nesse caso, ele é igual a 120
quilogramas vezes 10, né, dá 1.200 newtons, dividido por esse monstrinho aqui, né, seno de 60, dividido pelo cosseno de 60, vezes o cosseno de 30, mais o seno de 30 graus, tá? Posso colocar isso tudo, jogar isso tudo na calculadora e ter o resultado. E a partir disso, o T1 ele é cosseno de 30, cosseno de 60 vezes o T2, tá? Como eu posso lançar tudo isso aqui de uma única vez na calculadora, tá? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. Ó, calculadora tem uma linha só. Então a gente precisa fazer assim: 1.200 dividido por, abro parênteses, aí vem esse primeiro termo, né? Seno, vou invertê-lo para ficar um pouquinho mais fácil. Cosseno de 30 vezes o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60 graus, mais seno de 30 graus, tá? Se eu lançar isso tudo deste jeito que está aí na calculadora, eu vou obter o resultado. Então, 1.200, vou fazer isso agora dividido por, tomando o devido cuidado, claro, né, para estar com a calculadora no modo graus, né, o degree, né, aparecendo. Gente, de 60 mais seno de 30. Tá, então a gente tem aí o valor redondo de 600 newtons para a componente T2. Então, T2 igual a 600 newtons. Com esse valor, a gente vai na equação aqui de cima e calcula o valor de T1. T1, então, é igual ao cosseno de 30 graus dividido pelo cosseno de 60 graus vezes 600 newtons. Então, isso aqui vezes cosseno de 30 dividido pelo cosseno de 60. A gente tem então aí 1039,2 newtons, tá? Esse é o valor da tensão T1. Beleza? Conseguiram chegar nesse resultado? Então, esses são os valores para a letra A e para a letra B. A letra C é simplesmente pegar esses valores e escrevê-los naquele formato vetorial, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Basta a gente lembrar do seguinte, ó. Quem é o T1? T1 é T1 cosseno de 60 graus. Ele é negativo? É porque ó, o T1, o eixo X, aponta para lá, tá? Então, I. E T1 seno de 60 graus, positivo apontando para cima. T2 já vai ser o T2 cosseno de 30 graus, porque ele aponta para o lado positivo, então mais T2 seno de 30 graus J. Tá? Então, fazendo a conta. Como é que isso aqui vai ficar? O T1 é igual a 1039,2 vezes o cosseno de 60 graus. Tá? Isso dá aí 519,6. Então, menos 519,6 newtons e 1039,2 vezes agora o seno de 60 graus
Dá 899,97, essencialmente 900, né? 900 newtons J. E o T2? 600 cosseno de 30. R$ 519,6 positivo. Com seno de 30, que é meio, né? Então, 600 vezes 1 meio dá o 300 newtons J. Observe o seguinte, ó, quando a gente compara os dois agora, né, os dois vetores, ó, T1x e T2x se anulam. T1y mais T2y dá 1.200 newtons, que é igual ao peso. O peso, ele é menos 1.200 newtons J, né? Então, aqui, de fato, se eu somar os três vetores, T1 mais T2 mais T3, mais o peso, T3, né, mais o peso, o resultado disso é 0 e 0J. O sistema fica em equilíbrio estático, tá ok? Dúvidas? Comentários? Professor, a tarefa que o senhor postou lá, a gente vai ter que colocar esse resultado lá ou não precisa colocar nada? É só pra gente tá fazendo atividade mesmo? O resultado que vocês vão colocar é só lá é só o número, né? T1 igual a 1039, T2 igual a 600, é só para escrever, né? Ele não tem eu não coloquei ele com a área de envio do arquivo, mas só com a área para vocês escreverem no Word os valores. Ah, tá. É só pra mencionar o T1 e o T2, então, né? T1, T2 e isso mesmo. Tá? Dia 4 de outubro, deixa eu ver. Só falando, acho que eu vou falar a mesma coisa que o rapaz aí, então só para colocar o resultado do T1 e T2, né? Isso. 900, ou que termina com 900 e o 300, né? Na verdade, você vai colocar isso aqui, né? T1 é igual a menos 519,6i mais 900J e o T2, esse daqui. Beleza, então, professor. Show de Tá bola. bom? Obrigado. Beleza. Pessoal, 8h04 já, a gente tem só até 8h10, então excelente intervalo para vocês e até quinta-feira. Eu já vou parar a gravação e depois eu posto isso para vocês. Para o pessoal, acho que a Milene foi uma também que me mandou mensagem que não tinha conseguido. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.